Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Eu decidi gravar esse vídeo porque hoje expirou o prazo final para entrega do projeto, porém eu tive uns contratempos de saúde também da minha moto. Uma cirurgia já estava agendada, tá, para amanhã, e além disso eu tive outros contratempos que foram, como eu posso dizer, são casos isolados, entende? Então, eu vou mostrar a aplicação aqui no meu computador porque eu não consegui publicar, tá? E eu não consegui finalizar também a aplicação. Vou começar aqui startando a aplicação, acho que eu já iniciei, tá? Eu estou usando um Tomcat 8.5, tá? E estou colocando a aplicação, que é o web, dentro do Tomcat para estar rodando essa aplicação, tá? Eu tenho algumas melhorias no projeto que eu ainda pretendo fazer, questão de esconder a URL, esconder o XHTML que está rodando, tá? Então esse aqui é o menu inicial da mesa livre, que foi o projeto proposto, né? Então o primeiro item que ele pediu é uma tela inicial onde seria possível a escolha, né, de um administrador ou do RH ou de um profissional, certo? Depois de escolher uma dessas opções, seria redirecionado para a respectiva funcionalidade. Então, vou começar com o administrador, ok? Então, quais são as opções que ele vai oferecer? Autenticar ou cadastrar. Cadastrar, eu vou poder cadastrar os campos que foram solicitados no documento, razão social, CNPJ, e-mail, usuário e senha, ok? E se eu quiser me autenticar, eu vou ter que colocar um usuário e senha. Isso aqui ele já carrega do meu próprio computador, tá? Outro detalhe, antes de começar esse vídeo, eu acabei reiniciando o banco de dados, está sem nenhuma tabela, como vocês podem ver, certo? Então eu vou parar aqui a aplicação e eu vou rodar uma classe que ela popula os dados, que foi aquela que eu fechei agora há pouco, que é Test Hibernate Connection, tá? Então ela é uma classe que ela roda rapidinho, ela roda com uns dados básicos, né? Essa classe ela nasceu mais para testar meu Persistent Unit, ok? E depois eu acabei usando ela também para popular meus dados, por questão de facilidade. Com o passar do desenvolvimento do projeto, ela foi crescendo, né? Agora eu dei uma melhorada nela, que ela estava com os códigos um pouco replicados, então eu unifiquei os códigos no mesmo método para ficar um pouco mais simples, tá? Aqui embaixo vocês podem ver que eu deixei habilitada a função do Hibernate de mostrar todo o SQL que é gerado, para a gente ter conhecimento do que está acontecendo. Então eu vou startar a aplicação novamente, ela starta rapidinho, de 10 a 12 segundos, ela está pequena. E nisso eu já posso atualizar a interface. Está iniciando ainda. Demorou 20 segundos, só porque eu falei. Então, escolhi a opção de administrador, certo? Depois de rodar o populador, deixa eu só mostrar para vocês, eu vou atualizar as minhas tabelas. Então, vai criar, por enquanto estou com a tabela cidade, estado, mesa livre configuration, que são configurações do sistema propriamente dito, né? Então, ele vai ter uma linha onde tem o e-mail usado por padrão para enviar um e-mail, né, que é solicitado. Aqui eu deixei customizado todo a mensagem que vai no corpo do e-mail, como o assunto do e-mail e a senha para estar enviando o e-mail da aplicação do Google, tá? Depois tem a tabela usuário e a tabela
tipo de usuário. A tabela usuário eu coloquei underline system porque eu vi que tem algumas tabelas que são padrão de algumas aplicações como user, então eu fiquei com medo de dar algum tipo de inconsistência, de incompatibilidade. Eu coloquei user underline system, tá? Aqui já vem alguns usuários pré-cadastrados que eu coloquei naquela classe anterior que eu mostrei para vocês. Um de cada tipo, onde o primeiro é o usuário, coloquei como ADM, o nome do usuário, né? RH e prof de profissional. Aqui são 3 e-mails válidos, tá? São alias do meu Hotmail. E que eu coloquei CNPJ, CNPJ e CPF como documento. Aqui os tipos de usuário, 1, 2 e 3, tá? Ele já está como chave estrangeira da tabela tipo usuário. A gente pode ver aqui nas constraints. Tem que ver qual agora que é. Tá? Além de outras chaves estrangeiras. Né? Document, na verdade, ela não é chave estrangeira, ela é uma chave única. Tá? Aqui é ficar fora em key. Então aqui é que vai ter o meu user type. Tá? User type 1, 2, 3, ele vai fazer a restrição de integridade com a tabela user type. Bom, por que eu vim aqui? Só para mostrar os logins e as senhas, tá? Por enquanto as senhas não estão dentro do padrão, tá? Eu já implementei o padrão de senha solicitado pelo documento, mas só na hora de recuperar a senha tem que replicar o método de validação, né, que tem uma regex, para outros deixar genérico para a aplicação toda usar. Né? Então, se eu colocar o usuário ADM 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele vai logar. Então, primeiro eu só vou forçar para ele não logar, tá? Qual o objetivo? Só para mostrar para vocês o tratamento que foi feito. Então, estou usando um tratamento que é nativo do Prime Faces, tá? Onde ele tem um título que ele mostra em negrito e depois a mensagem propriamente dita. Tá? Eu estou usando esse padrão para o sistema. Então, erro logado, usuário sem inválidos. Tá? Agora eu vou tirar esse ADM, vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai entrar. Tá? Eu não terminei essa parte, que foi o que eu comentei com a Juliana, tá? O cadastro de locais. Ele tem o combo, mas endereço, estado, cidade e tudo mais, eu estou para implementar ainda. Tá? Depois o botão de cadastrar. Outra funcionalidade que foi pedido para ser implementada foi a questão de recuperar senha, que isso aqui demorou um pouquinho, tá? Então eu vou mostrar agora para vocês. Eu esqueci minha senha, então eu vou voltar no banco e vou pegar um e-mail válido, que é de administrador, duducordeiro_hotmail.com, que é o meu e-mail. Tá? Eu vou colocar aqui, primeiro eu vou colocar um e-mail inválido. Vamos ver o que ele está falando e vai dizer. Recuperação de senha. Erro enviado link para e-mail. Não foi encontrado no e-mail com este e-mail. No usuário com este e-mail. duducordeiro_hotmail.com. Certo. A partir do momento que eu tirar e solicitar uma nova senha, agora sim ele vai demorar um pouco. Uma outra coisa que eu quero fazer é travar a tela. Tá? Então, recuperação de senha, um link para cadastrar uma nova senha foi enviado para o seu e-mail. Para qual? duducordeiro_hotmail.com. Tá? Então, eu vou acessar o meu e-mail. Agora, 21h54. E agora o e-mail não vem. Bom, como eu fiz uns testes, não sei se entrou para o spam alguma coisa, mas quem manda o e-mail é o Gmail, tá? E ele mandou para do
cordeiro_@hotmail.com, mandou certo, tá? O tanto que eu não mexi mais nessa funcionalidade, mas ela funcionou ontem, tá? Funcionou hoje também, que eu fiz um teste, eu até excluí aqui, itens excluídos, tá? Recuperação de 100, recuperação de 100, recuperação de 100. Deveria ter aparecido, não apareceu. Até no próprio console eu coloquei um aviso mostrando que ao final da operação ele conseguiu enviar com sucesso meu tradutor cordeiro_@hotmail.com. Tá. Pelo meu e-mail, é esse e-mail que eu teria recebido. O que ele vai ter? Ele monta o link da aplicação, né? E a página para cadastrar a nova senha, enviando como parâmetro o hash que foi gerado. Tá? Esse hash é único, ele tem uma lógica usando o e-mail do usuário mais a data, para não haver nenhum conflito, aliás, para reduzir, né, a chance de conflito. Clicando nele, ele vai me direcionar para a tela, tá? Onde eu vou poder cadastrar uma nova senha. Agora sim, que está implementada as regras de senha. Então, para vocês verem, eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É uma senha que não é válida, de acordo com as regras, certo? Então, só vou dar um Ctrl V aqui. Ele vai validar. Para essa validação, eu criei uma classe e estendi a classe de validação do próprio PrimeFaces, tá? O que ela faz? Ela interrompe o ciclo de vida, ela faz uma validação dos dados de acordo com uma lógica que eu incluo. Para ficar mais simples, eu vou mostrar para vocês aqui no Validator. Eu fiz um equals Validator, certo? Onde, se algum dos valores forem nulos, eu retorno, não faço nada. Aqui está a regex, conforme vocês pediram. Só explicando rapidamente, é obrigado a ter número, é obrigado a ter pelo menos um número, pelo menos uma letra maiúscula, certo? Pelo menos um caractere especial. E eu coloquei uma regra também, esse aqui, esse aqui é para não haver espaços em branco, tá? Entre a senha e a senha tem que ter no mínimo 6 caracteres. Tá? Então ela é feita a validação nesse método. Se ele não for válido, então ele vai mandar uma mensagem, né, para o usuário dizendo que na validação a senha deve conter ao menos uma letra maiúscula, tá? Que é o que ele tinha posto aqui também, certo? Na validação a senha deve conter pelo menos uma letra maiúscula. Então aqui é onde eu já estou usando a validação da senha conforme as regras do documento. Então eu vou criar uma senha aqui que atenda a 1@123.456. Essa senha, e vou solicitar nova senha. Alteração da senha, senha foi alterada com sucesso, ok? Vamos voltar no banco de dados e atualizar a tabela User System, certo? Assim que eu coloquei para o usuário administrador da hash, aqui é 1@123.456. A partir do momento que eu resetei a senha, eu apago também um hash para ele não poder usar o mesmo link duas vezes, questão de segurança. Tá? Bom, a parte de cadastro também está feita. Razão social, vou colocar administrador. Tá? CNPJ, não coloquei a regra do cálculo, só a máscara. Tá? E-mail, vou colocar o mesmo e-mail, ele não vai permitir. Então, vou colocar _2@hotmail.com.
usuário teste, senha. Aqui ainda eu posso colocar a senha sem padrão 1, 2, 3, 4, 5, 6. Usuário salvo com sucesso. Vamos só verificar no banco. Né? E aqui está. Tudo correndo da Raimundworks, CNPJ, que foi um cadastro de administrador, né? Administrador livre, 26456, usuário teste, usuário livre teste. Tipo 1, conforme a solicitação do documento também. Tá? Bom, essa aqui é a parte da interface. Tá? Obviamente ela não está finalizada ainda. Vou mostrar um pouco da estrutura agora do projeto, tá? Que foi o que mais demorou. Isso aqui é até um pouco para justificar o porquê que eu não consegui entregar. Tá? Então, primeiro eu tive que criar a estrutura usando o JSF, tá? E com Hibernate. Eu tive alguns problemas aí por causa das versões que eu quis usar, as versões mais atuais, mas eles não se deram muito bem. Então eu tive que buscar algumas versões mais antigas, por exemplo, do Hibernate, que hoje está na 5.2, se não me engano, eu tive que recorrer a 4.38, tá? Então, 4.3.8, se eu não me engano, tá? E criei a classe, o arquivo Hibernate cfg.xml, onde ele tem todas as configurações do banco de dados. Fiz os comentários aqui em inglês, né, conforme foi pedido também. Banco de dados mesa livre, usuário, senha e demais configurações. Uma conexão, dialeto do Postgres, o driver do Postgres, tá? Por enquanto eu só estou com um Manage Bean, ou Backing Bean, né? Depende de quem está implementando. Por enquanto ele está controlando a parte de login, de recuperação de senha, de cadastro, tudo mais, tá? Eu acabei colocando cadastro aqui, mas depois eu vou trocar para um Manage Bean para deixar mais organizado o código. O meu código ele está todo em inglês também, conforme foi pedido, tá? Isso aqui, assim que o usuário acessa alguma interface, ele inicializa alguns objetos. Na autenticação, então, ele pega um usuário de autenticação, certo? Envia para o usuário serviço, que é uma classe que eu criei, e ele vai retornar um usuário. Esse usuário eu coloco na sessão, tá? Para depois eu poder utilizar ele em outras páginas, etc. Tá? Depois que o usuário se autentica, então eu encaminho ele para cadastro de locais. Tá? Essa autenticação, por enquanto, está sendo usada pelo administrador. Por isso que ele tem direto para o cadastro de locais. Para registrar usuários, administrador ou registro ou RH, ele usa o mesmo método, ele só manda um diferenciador aqui. Eu usei um enum também para não ficar fazendo muito acesso ao banco de dados, tá? Onde tem user type enum, onde tem o administrador, o RH e o profissional. Certo? Aí tem os demais métodos também de registro de usuário, tá? Eu fiz um método genérico para colocar as mensagens na tela, onde eu digo se é uma mensagem de erro ou se é uma mensagem de informação. Mensagem de erro fica aquela mensagem em vermelho, ou de informação fica a mensagem em azul, tá? Para diferenciar o que é erro e o que é informação. Alteração de senha, conforme eu mostrei na interface para vocês. Esse aqui é um método que demorou um pouquinho mais, porque teve alguns imprevistos na implementação por parte do Gmail, que a hora funcionava, a hora não funcionava. Tá? Então, nele eu já carrego as configurações do banco de dados da mesa livre, certo? E as configurações que eu mostrei já são utilizadas no e-mail. Pegar o e-mail da companhia, o e-mail da empresa, né, que estiver utilizando, o assunto, a senha,
e a mensagem do corpo do e-mail, tá? Por enquanto é dessa forma. Pegando a mensagem e passando o link. Então tem parte que está dinâmica e tem parte que está estática ainda. Tá? O registro do usuário, ele é um registro simples. Eu mando um usuário, mando um menu do tipo do usuário e ele busca esse usuário, ele busca o tipo do usuário para estar persistindo o usuário na aplicação. Tá? Se deu sucesso, ele vai retornar, se não, ele lança exceção caso ocorra alguma exceção. Vocês podem ver que todos os métodos eles estão com tratamento de exceção, tá? Então eu retorno uma única exceção para o meu ManageLib, que é o MesaLib. Então o MesaLib ele simplesmente vai pegar a exceção, .getMessage, que as mensagens estão tratadas, tá? Se não todas, quase todas, mas pelo que eu vejo aqui todas estão tratadas, tá? E para estar já exibindo essa mensagem para o usuário de feedback. A classe serviço, eu tenho a email service, onde eu envio o e-mail, né, para o participante, para o usuário. E tem o usuário service também, que é onde eu realizo a autenticação do usuário, que eu mostrei para vocês, né, que ainda não está pronta a parte de cadastro. Depois da autenticação, registro de usuário e recuperação de senha do usuário também. Foi o que eu mostrei agora há pouco. Todos os acessos a banco de dados, eu gosto de usar uma estratégia que é a fábrica DAO, onde eu guardo a instância, tá, do banco de dados para ele instanciar uma única vez e conforme a aplicação vai usando, não tem que instanciar de novo, não perde muito tempo, né? Que as primeiras vezes ela é um pouco mais demorada para abrir a conexão. Então eu criei essa fábrica, todo acesso ao banco de dados é registrado através dessa fábrica DAO. Tá? O meu generic DAO, ele tem as classes genéricas, ele find by ID, que daí esse é básico, né? É genérico, a gente precisa usar. Procurar todos, ele traz todos. Make persistence, ele salva ou atualiza o objeto. E o transit, ele tira o objeto da sessão, tá? E também deleta o objeto do banco. Aí tem outros métodos genéricos também, find by criteria e count, certo? Então o projeto ainda está em crescimento, tem o MesaLib DAO, que não tem nenhuma implementação porque a única forma que eu acesso ele por enquanto é o getById, que é ID 1. Tem UserDAO, que daí são find by username, find by name and password e find username by user email, certo? Todos os acessos ao banco eu uso por named query, tá? As named query estão nos respectivos na respectiva classe, tá? E eu uso set parameter, né? Ao invés de tem gente que usa como set data ou set integer. Eu já tive problemas com isso, então o set parameter, que daí quem decide isso é o próprio Hibernate, ele que resolve da melhor forma, tá? Cada consulta abre a transação, fecha a sessão e retorno o objeto. Ou faço a inclusão, exclusão ou pesquisa. Certo? Não vou entrar em método por método, que é mais do mesmo. A classe nunca eu já mostrei para vocês, para não ficar fazendo acesso ao banco de dados. É uma estratégia que eu gosto de usar. Aqui é a exceção que eu criei da mesa livre. Conforme o sistema for crescendo, mais exceções vão surgindo também. Certo? Isso aqui foi um teste que eu fiz que eu não estou mais usando, que é a variável de conexão. No model, aqui estão as minhas classes, tá? Por enquanto, eu tenho a cidade, tenho o estado, eu já testei ela está funcionando, eu só não implementei ainda, que é o que eu estou fazendo para cadastro de locais. A classe de usuário, tá? Eu sigo esse padrão, sempre long ID, e as demais colunas depois. E as named queries aqui em cima, certo? Os getters e setters mais para baixo.
User type também é uma classe um pouco menor, ID com descrição, tá? E os getters e setters. É o único name query que eu preciso, esse find by type name, find by user type name. A seção do Hibernate para criar a sessão, para fazer acesso ao banco de dados. Então, quando eu chamo a fábrica DAO, ele instancia, certo? E depois, quando os métodos, por exemplo, o userDAO, tá? Quando inicia uma consulta, uma sessão, ele chama o getSession do Hibernate útil, que é essa classe, que é onde ele vai criar a conexão se já não existir, né? Então eu vejo se a sessão existe. Se não existir, cria. Se existir, retorna. Qualquer erro, retorna um erro para o usuário. Tá? Com relação à classe de testes, JUnit, eu já implementei 3 classes de teste. Tá? Aqui é um setup antes de começar os testes. Dados, banco de dados, tudo mais. Aqui eu verifico, eu crio um usuário com senha e usuário e senha errados, tá? E mando autenticar. Ele vai se desfazer se ele der exceção, é o que eu espero que esse método dê. Então é um teste negativo dele, tá? Depois teste para registrar o usuário e o teste para recuperar a senha, que foi o teste que eu mostrei para vocês aqui, recover password. Então ele vai chamar esse método, vai fazer todas essas, vai executar todos os passos. Então esse teste é satisfeito se quando eu busco esse usuário pelo e-mail que existe, pelo meu e-mail, o hash é nulo. Eu espero que ele sempre seja nulo. E depois que eu recuperar a senha, eu espero que ele seja diferente de nulo. Tá? Então eu vou executar os testes aqui só para mostrar para vocês. Deixa eu ver, ele terminou. Aqui está o JUnit. Todos os testes passaram, tá? Ele executou todos os testes com sucesso, fez tudo conforme desejado. Conforme eu falei para vocês, eu não consegui ainda evoluir esse JUnit. Eu tive alguns problemas quando eu estava integrando com o Maven. O JUnit parou de funcionar. Eu não sei se foi a versão do Eclipse, que eu estou usando a última, o Oxygen. E até pesquisei, outras pessoas tiveram o mesmo problema também. Maven com JUnit ele parou de funcionar. Tá? Então, para não atrasar ainda mais o projeto, eu optei por tirar o Maven, tá? E colocar todas as dependências do Maven numa pasta livre. Então aqui eu mesmo estou gerenciando minhas próprias bibliotecas, tá? Não o Maven. Eu não gosto muito disso, mas para dar vazão ao código eu acabei optando por essa estratégia, tá? Então aqui eu vou ter o drive do banco de dados, vou ter o PrimeFace, vou ter o JUnit que eu estou usando, as implementações e a API do JSF, tá? Aqui são bibliotecas auxiliares, ou do Hibernate, ou acho que é do Hibernate. Tá? Bom, pessoal, eu queria que demorasse um pouco menos, mas a gente falar do projeto demora um pouco. Espero que vocês tenham gostado e estou à disposição, tá? Para um novo teste também. Eu só queria mostrar o que foi feito nesse teste, tá? E mostrar um pouquinho do trabalho, do que eu fiz nessa última semana, certo? Obrigado, tchau!